Fala galera, beleza? Essa é a segunda parte da aula 3 de Geometria Analítica sobre estudo da reta, com dois tópicozinhos bem tranquilos: distância entre ponto e reta e ângulo entre retas. Vamos lá! Dados um ponto e uma reta no plano cartesiano, como que a gente calcula a menor distância entre eles? Bom, essa distância corresponde ao segmento que parte do ponto e chega formando um ângulo de 90 graus com a reta. Distância essa que é dada pela seguinte fórmula: módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, B e C são os coeficientes da equação geral da reta e x e y são as coordenadas do ponto. Muito fácil, é só usar essa formulazinha. Não vamos observar de onde ela vem, porque é uma demonstração um pouquinho mais complicada e não é esse nosso objetivo, tá certo? Beleza, vamos fazer um exemplo? Calcule a distância do ponto P, de coordenadas 2 e 1, à reta, cuja equação é 3x mais 4y mais 20 igual a 0. Quem é o A, o B e o C? Precisamos da equação geral da reta. A gente sempre vai trabalhar com a equação geral da reta na distância entre ponto e reta. A questão já deu pra gente a equação geral. É aquela onde está todo mundo no mesmo lado da igualdade. Aí o A é o número que multiplica o x, no caso é 3. O B é o número que está multiplicando o y, 4, maravilha. E o C é 20, tranquilo. E como o ponto tem coordenadas 2 e 1, o x é 2 e o y é 1. Basta a gente substituir na fórmula. Como que fica? Distância é igual ao módulo de AX, 3 vezes 2, mais BY, fica 4 vezes 1, mais o C, mais 20. Dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok? Primeiro multiplica para depois somar. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, mais 20. Sobre raiz quadrada de 9 mais 16. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 6 mais 4 mais 20 é 30. E 9 mais 16 fica 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 30 dividido para 5 é 6. Módulo de 6 fica 6. A distância é de 6 unidades. Por que a gente pega o módulo? Porque é uma distância. Portanto, não existe distância negativa. Se desse menos 6, ficaria 6 positivo. O módulo deixa sempre o valor positivo. Distância entre ponto e reta é só isso, bem tranquilo. Ângulo entre retas. O que vai acontecer? Observe essas duas retas que eu tracei no plano cartesiano. A reta R, que está em amarelo, e a reta S, que está em azul. Qual é o ângulo formado entre elas? É o ângulo que eu destaquei em rosa, o ângulo θ, ok? Nosso objetivo é determinar esse ângulo. Para isso, marquei mais dois ângulos, o ângulo Y e o ângulo X. Aí você tem que lembrar da aula passada, da parte 1 do estudo da reta. O que é a tangente de x e o que é a tangente de y? São os coeficientes angulares dessas duas retas, ok? A tangente de x é o coeficiente angular da reta R, chamei de MR. M representa o coeficiente angular, certo? E a IR porque é da reta R. E MS, o coeficiente angular da reta S, portanto, é a tangente de Y. Observe que a gente forma um triângulo aqui. Olha só, tá vendo? Onde o ângulo X é um ângulo externo desse triângulo. Existe uma propriedade da geometria plana que diz que num triângulo, todo ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que isso quer dizer? Muito simples.
Esse y é igual a x mais θ. Vamos escrever. Y é igual a x mais θ. Porém, queremos determinar o θ, o ângulo entre as retas. Assim, isolamos o θ, passa o x para o outro lado. Y menos x igual a θ. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, vou aplicar tangente nos dois lados da igualdade. É uma igualdade, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. Vou aplicar tangente, fica tangente de y menos x igual a tangente de θ. Por que você aplicou tangente, professor? Porque eu conheço a tangente de x e conheço a tangente de y. São os coeficientes angulares das retas, tá certo? Então é legal que apareça a tangente desses caras. Bom, tangente de θ é igual a tangente de y menos x. Como que eu posso escrever tangente de y menos x? É a tangente da diferença de dois arcos. Temos que lembrar lá da trigonometria. Eu posso escrever isso como tangente de y menos tangente de x sobre 1 mais o produto da tangente de y pela tangente de x. Ok, a tangente do ângulo θ, que é o ângulo entre as retas, está em função apenas da tangente de y e da tangente de x, que são os coeficientes angulares das retas, tá vendo? O que significa isso? A gente consegue achar a tangente do ângulo entre as retas usando apenas os coeficientes angulares dessas retas e por meio da tangente consegue chegar no ângulo, beleza? Bom, então tangente de y é o ms, coeficiente angular da reta S. Vamos colocar aqui. Tangente de θ é igual ao módulo de ms, que é a tangente de y. Já vou explicar por que desse módulo, tá? Menos mr, tangente do x, dividido por 1, mais o ms, que multiplica mr. Bom, ms é o coeficiente angular de uma das retas e mr é o coeficiente angular da outra. Tanto faz quem você escolhe para ser mr e quem fica sendo ms, não faz diferença. Por isso que a gente pega o módulo. Se você inverte quem é mr e quem é ms, muda o sinal disso aqui. Como pega o módulo, fica sempre a mesma coisa. Então é muito fácil. Você faz a diferença dos coeficientes angulares e divide isso pelo produto dos coeficientes angulares mais 1. Tira o módulo desse resultado, é a tangente do ângulo entre as retas. Por meio da tangente, você consegue chegar no ângulo, beleza? Bom, vamos fazer um exemplo na sequência que fica mais fácil para entender isso aqui. Olha só, calcule o ângulo formado pelas retas y igual a 2x menos 5 e y igual a menos 3x mais 12. Primeira coisa, precisamos observar quais são os coeficientes angulares das duas retas. O coeficiente angular é o número que multiplica o x na equação reduzida da reta, que é aquela equação onde o y está isolado, certo? Bom, a questão já deu pra gente as equações reduzidas, é só observar o coeficiente do x. Na primeira reta é 2, tá vendo? E na segunda reta é menos 3. Esses são os coeficientes angulares. Ok, como que eu faço a tangente do ângulo formado por essas retas? Acabamos de ver anteriormente. É o módulo, onde no numerador a gente faz a diferença entre os coeficientes angulares das retas
Então, a gente tem 2 e menos 3 para os coeficientes, você pode fazer menos 3 menos 2 ou 2 menos menos 3. Tanto faz a ordem, faz a diferença entre os dois coeficientes. Bom, vamos fazer menos 3 menos 2, pode ser, certo? Embaixo você faz o produto e soma 1. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1. Soma 1 lá da fórmula. Beleza. Tangente de θ é igual ao módulo de menos 3 menos 2, menos 5. Sobre menos 6 mais 1, menos 5. Menos 5 dividido para menos 5 é 1. Fica módulo de 1, que dá 1. A tangente do ângulo θ é 1. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? É o ângulo de 45 graus. Tem que lembrar um pouquinho lá da trigonometria, tá? Portanto, resposta, o ângulo é 45 graus. Por meio da tangente, chegamos no ângulo. Só para você observar que não faz diferença, se a gente fizesse o contrário, 2 menos menos 3, menos com menos dá mais, ficaria 2 mais 3, 5. Seria 5 dividido por menos 5, que daria menos 1. Só que como a gente pega o módulo, encontra o mesmo 1 positivo, não faz diferença, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, curta o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima aula, valeu!